A paz do Senhor seja convosco. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer a você que faz parte das mais de 5.000 pessoas que estão aqui comigo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Qual é a diferença entre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? Eu vou te falar acerca deste negócio na lição de hoje, lição número 5, os inimigos do cristão. E qual é o grande inimigo do cristão? Eu vou te falar aqui também nesta aula. Texto áureo. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. É algumas questões assim bastante complexas de se falar, que muitas vezes os irmãos e irmãs, o cristão de modo geral, está cobiçando, está tendo inveja de outro irmão. Isso para mim é algo bem estranho. Por quê? Porque como nós somos irmãos, somos co-herdeiros de Cristo. Então, por mais que, claro, e haverá, e isso é bom, por mais que haverá cristãos mais ricos do que os outros, verdade é que na eternidade seremos todos iguais no sentido espiritual do negócio. É claro que alguns vão receber uma recompensa maior do que outras também. E o que isso nos traz a ideia? Nos traz a ideia que para eu ser rico aqui na terra, eu preciso trabalhar. Para eu ser rico nos céus de recompensa também, eu preciso trabalhar. Até porque nós observamos que este é o grande negócio da vida do crente, viver uma vida de trabalho. Para quê? Para não ter dias trabalhosos. Pode parecer complicado e contraditório, mas quando você trabalha, você tem o teu sustento. Por isso você não terá dias penosos, né? Dias trabalhosos que você terá que trabalhar demais ou fazer uma coisa completamente fora da tua vontade, por exemplo. Verdade prática. Na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Além desses três, também vou te apresentar um outro inimigo do cristão, que é o pior inimigo de todos. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Vemos que, no sentido direto, nós observamos que o diabo, ele é o tentador. Satanás é aquele que é o maligno inimigo de Deus, né? Para resumir o que é Satanás, ele é o maligno inimigo de Deus. E como ele é inimigo de Deus, ele também é inimigo da raça humana. Por quê? Porque a raça humana é a obra da criação, é a coroa da criação, melhor dizendo, é a coroa da criação. Ou seja, o homem, né, a raça humana, é o que Deus criou de melhor. Então é claro que o adversário quererá sempre atrapalhar a coroa da criação, irá sempre tentar contra a coroa da criação, até porque assim também estará automaticamente, né, afrontando a Deus. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória, ou seja, o diabo e o mundo, né, o sistema, estão do lado de fora de nós. Agora, a carne está do lado de dentro. E aqui é que mora o grande perigo, aqui é que mora o grande inimigo do cristão, o que é o eu. O homem é o maior inimigo do homem. O eu é algo que a soberba da vida, que eu vou falar um pouco mais adiante, o eu é algo que literalmente acaba com uma pessoa, acaba com o homem, porque o homem ele entra em questões por ser eu. Porque eu posso, porque eu faço, porque se não for eu, se eu não fizer, se eu não ir, a coisa não funciona e coisas desse tipo, dessa natureza. Então, controlar o eu é mais complexo. Por quê? Porque, acredite, onde você vai, você está. Então, você não tem como fugir de você. Como eu também não tenho como fugir de mim. Então, é uma luta constante, 24 horas por dia, que nós precisamos matar esta carne. O diabo, nós resistimos ele na fé.
e o mundo nós podemos resisti-lo com os valores cristãos. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, e isto é uma artimanha do diabo. Por quê? Porque se as pessoas acreditarem que o diabo não existe, então não há nada que se oponha a Deus. Portanto, ele não precisa de um Deus para sobreviver, ele não precisa de um Deus para salvá-lo do inferno, porque não existe diabo. Essa aí é uma questão mais prática do negócio, porque o adversário, a grande questão do adversário, da existência dele, não é somente nos acusar, não é somente tentar contra a nossa vida. A grande questão da vida de Satanás, da existência de Satanás, é fazer com que as pessoas no mundo inteiro duvidem da palavra. Você observar, tu vê que até mesmo na tentação de Jesus, ele usou a palavra de Deus para tentar enganar a Cristo. Se o diabo fez isso com Cristo, imagina o que fará conosco. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, que o diabo está em derredor procurando a quem possa tragar. O diabo, ele é real, ele existe, tanto existe que ele tentou a Cristo. E é importante notarmos que desde o início, lá no Gênesis, lá no jardim, ele já tentou Adão, no caso ali, ele tentou a Eva, Então veja que ele é real, ele existe, por mais que as pessoas queiram falar que não. Agora, é uma questão muito contraditória a raça humana. Eu vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas dizem que o diabo não existe. Mas no carnaval, a fantasia mais usada é a fantasia do diabo. Então você vê que as pessoas têm a tendência, a 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o ser humano em si, por mais que ele negue a existência do diabo, ele sabe que o diabo existe. Assim como também ele tenta dizer que Deus não existe, mas no fundo ele sabe que Deus existe. O ateu, por mais firme que ele seja, por mais vigor que ele tenha contra Deus, ele sabe que no fundo existe um Deus. Ele sabe, ele compreende, talvez ele possa não aceitar, ele não quer crer, ele não quer dar credibilidade, mas ele sabe que existe. Assim também como Satanás. Satanás existe, ele existe. Entretanto, ele faz com que as pessoas queiram crer que ele não existe, até porque se alguém pensa que o diabo não existe, então ele pode fazer o que ele quiser, que não tem um diabo para acusar. Ele está livre da condenação. Essa aqui é a questão mais prática, O adversário quer a todo custo fazer com que as pessoas não acreditem nele. A descrição de Satanás. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Veja que o diabo, ele é um querubim, caído, mas é um querubim. O querubim dos anjos é os anjos mais fortes que existem, mais poderosos, vamos assim dizer. Em primeiro lugar, lá em cima, no topo, é o querubim, embaixo do querubim é o serafim, debaixo do serafim é o arcanjo e embaixo do arcanjo os anjos. Essa é a linha de hierarquia dos anjos. Pois bem, dito isto, vemos que primeiro está os querubins, depois os serafins e em terceiro os arcanjos. Ou seja, o arcanjo Miguel, e aqui eu usei o arcanjo no plural de propósito, porque há uma linha para dizer que existe mais de um arcanjo, e isso é muito possível. Mas aqui, tanto uma questão de dizer que existe só um arcanjo ou dois arcanjos, ou mais de um arcanjo, todas as questões são pautadas pela palavra. Mas eu acredito mais que existam mais do que um arcanjo. Por quê? Porque Daniel diz lá no capítulo 12, versículo 1, que diz que o arcanjo era um dos primeiros príncipes. Se ele era um dos primeiros, é porque existem outros. Então, por essa razão, eu creio que haja mais do que um arcanjo. Mas isso não é aqui discussão aqui para o nosso ponto. A ideia é a seguinte:
Em primeiro lugar vem os querubins, segundo serafins, e em terceiro o arcanjo. Então o arcanjo ele não tem poder contra o querubim. E é por isso que quando o arcanjo Miguel estava lutando pelo corpo de Moisés, né, contra Satanás, ele não tentou contra Satanás. O que, que ele fez? Ele disse o que? O Senhor te repreenda. Por quê? Porque acima dos querubins ali, somente o Senhor Jesus. Somente Deus era maior. O arcanjo ele não tem como competir em poder de igualdade com o querubim. Então, uma vez que Deus o fez querubim, ele vai ser querubim para o resto de toda a eternidade. Entretanto, apesar de Satanás ter esse poderio, o poderio dele também é limitado, tanto é limitado que o Senhor é maior do que ele. E um outro aspecto também interessante de falar sobre a questão da hierarquia é que se nós observarmos, nós falamos muito da questão do espiritual, que o Senhor ele é maior no sentido espiritual, ele é maior do que o diabo, e de fato Jesus é maior do que o diabo no sentido espiritual, mas no sentido físico também. Por que, que Jesus também no físico também é? Porque lá em Mateus 4, quando o Satanás foi afrontar a Deus, tentar a Cristo, melhor dizendo, tentar a Cristo, Jesus venceu ele na palavra. Jesus não precisou de usar o seu poder, do poder celestial, quero dizer. Ele usou a palavra, com a palavra ele derrubou Satanás. Por quê? Porque Jesus, até no físico, Jesus é mais poderoso do que Satanás. Então veja que Satanás é tido como o príncipe deste século. Ele é uma pessoa que ele tem uma personalidade, ou seja, ele é um ser espiritual, mas ele é como se fosse uma pessoa, vamos assim dizer, né? Ele tem personalidade. Então veja que ele também tem inteligência e ele é muito sagaz. O maligno ele é extremamente sagaz. Então ele tem raiva. A primeira coisa que ele tem é raiva do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, né, a raça humana, vai estar no lugar, no céu, onde ele não estará. Ele já esteve lá, mas não pode voltar para lá. Por isso ele tem raiva da raça humana, porque a raça humana vai ocupar o lugar que era dele, no sentido celestial, né? No sentido de morar no céu. Ele tem desejo. Qual é o desejo principal de Satanás? É destruir a humanidade com a ideia de fazer com que a humanidade não creia na palavra do Senhor. E ele tem vontade própria. Todo anjo ele tem vontade própria e livre-arbítrio. Tanto o é que quando Satanás se rebelou contra Deus, aqui já vê aqui uma situação de livre-arbítrio. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Satanás, no caso ali o querubim ungido, ele era livre para fazer o que ele quisesse. Ele tinha livre-arbítrio. Então ele se rebelou contra Deus. Quando ele se rebelou contra Deus, ele trouxe também uma parte dos anjos com ele. Por quê? Porque os anjos também eram dotados de livre-arbítrio. Então ele tem vontade própria, ele tem vontade, ele pensa no que ele quer. Então você vê que o diabo ele existe, ele é descrito com detalhes da sua força, talvez até do seu poder, podemos assim dizer. Entretanto, esse poder e as ações dele são limitadas. Ele depende da ordem, vamos assim dizer, da autoridade do Senhor. Vou te dar um exemplo mais prático. Quando Satanás foi ter com Deus lá no livro de Jó, e ele começou a afrontar a Deus, lá pelas tantas ele disse, mas também tu dá tudo para ele? Então o que Deus disse a ele? Vai, toca nele, mas não toca na vida dele. Ou seja, Deus deu autorização a Satanás para fazer alguma coisa. Por quê? Porque se Deus não permitir, na verdade foi mais uma questão de permissão, né? Não autorização, foi mais uma questão de permissão. Deus permitiu Satanás fazer aquilo que fez com Jó, porque se Deus não permitisse, Satanás não conseguiria fazer. Não é que Deus vai fazer as maldades da vida, é porque Deus fez isso, Deus fez pouco caso ou coisa do tipo. Não é isso. Quero dizer que Deus em todos os aspectos, Deus é muito maior do que Satanás. Eu lembro que uma certa vez, lá no Rio de Janeiro, lá numa cidade chamada Nilópolis, isso faz muito tempo, uma mulher, ela tinha uma afronta com os pais eram cristãos, e eu não vou contar a história toda porque é muito longo o testemunho dessa pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, não lembro.
mas ela disse o seguinte, ela era fazia trabalhos no candomblé, esse tipo de coisa, e quando ela chegou lá, o demônio se manifestou para ela e disse que ela estava grávida e que o bebê dela era para salvação dela. E por que ela disse isso? Por que o demônio disse isso para ela? Porque ela não acreditava em Deus, ela acreditava nos demônios. Então Deus usou o demônio para falar para ela. Então o que aconteceu? Aquele filho nasceu com cerca de 2 anos, aquele menino morreu, Jesus ressuscitou aquela criança e depois ela veio para Jesus. Ou seja, o demônio, vamos dizer assim, né, profetizou que aquele filho que ela estava esperando era para a salvação dela. E detalhe, ela não sabia que estava grávida. Quando o demônio falou aquilo para ela, ela acreditou que estava grávida. Foi ao médico e constatou que de fato ela estava grávida e nem ela sabia. Então Deus usa até o demônio para falar se for preciso. Deus não pede autorização ao diabo para falar, para usar quem é que seja. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Então vemos aqui alguns pontos. Primeiro é a questão da sua sagacidade e astúcia. Eu já falei aqui, numa outra ocasião, sobre uma vez que eu estava num lugar, perto da minha casa, que tinha um rio, e uma serpente nos viu, né? Eu estava com uma turma de amigos, uma serpente nos viu, só que ninguém viu a serpente. Por quê? Porque ela é astuta. Muitas vezes o diabo está de olho em nós, e de fato, como a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, e nós não vemos, nós não percebemos. Por quê? Porque ele é sagaz, assim como a serpente lá no Éden. Ele é sagaz, ele tem sagacidade, ele é astuto, portanto nós temos que ter muito cuidado com ele. Adversário ou opositor. Adversário e opositor é o mesmo sentido, o adversário vai sempre se opor ao outro, né? E o opositor já se fala de oposição, né? Vai se opor ao outro. Então, o que adversário é? O diabo é adversário de Deus, ele é opositor de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo é contra. O diabo, propriamente dito, né, que é o acusador, é aquele que nos acusa. Olha, você fez isso ontem, você fez isso hoje. É interessante nós observarmos o seguinte: quando o adversário vier acusar você do que você fez hoje, do que você fez ontem, ou seja, ele só pode te falar do seu presente e do seu passado, ele pode até te acusar. Mas quando ele fizer isso, aponta para ele a eternidade dele. Aponta para ele que ele estará no inferno e você estará nas mansões celestiais. Não permita o adversário te acusar. Por mais que uma hora ou outra nós venhamos falhar na caminhada, nós não devemos deixar o pecado que nós cometemos nos deixar abalar por ele, né? No sentido de perder as circunstâncias. Por exemplo, Davi cometeu um pecado, mas ele não permitiu que esse pecado tirasse a sua salvação. Ele se arrependeu. Nós temos a oportunidade de nos arrepender. O diabo, ele está condenado, não tem salvação para ele, não existe nada que ele possa fazer. Ele está condenado e vai passar toda a eternidade no inferno. Nós não. Então, quando o diabo vier te acusar do pecado que você cometeu ontem ou do pecado que você cometeu hoje, aponta para ele, para onde ele vai passar a eternidade e tenha vitória sobre ele, no nome de Jesus. Ele é maligno, é o seu caráter. A essência do diabo, ela é maligna. Portanto, ele sempre vai agir de uma forma maligna. O dragão vermelho revela a sua ferocidade. Ele é extremamente feroz. Ele quer destruir a todo custo, né? Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Quantas pessoas têm se deixado levar pela mentira e pela imoralidade? Por quê? Porque o diabo, ele é tentador, ele tenta a pessoa a mentir, ele tenta a pessoa para a imoralidade. E é o que mais nós temos visto, e infelizmente até mesmo dentro da casa do Senhor, às vezes acontece esse tipo de situação que a pessoa, né, a pessoa que está no meio da igreja, né, um cristão, uma cristã,
pessoa cristã, pastor, líderes, independente de quem seja, acaba dando ocasião à carne, ao adversário, assim como foi Pedro, né? Pedro também deu ocasião a Satanás a ponto de que Jesus chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Foi a palavra que Jesus proferiu contra Pedro. Para você ver que até Pedro, que era discípulo de Jesus, até ele deu a ocasião ao adversário. E nós devemos ter muito cuidado. O próprio Judas também deu ocasião ao diabo, né? Eu estou falando da carne, mas na verdade é ao diabo. Então, com a questão da mentira e da imoralidade. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio também. Ele é enganador. Ele engana de uma forma muito eficaz. Tanto enganador, ele é tão enganador que ele conseguiu trazer os anjos consigo. Ora, se ele conseguiu enganar os anjos, que são seres celestiais, imagina como ele consegue enganar um homem que não é celestial. Então veja que ele engana com mentiras, ele engana com promessas mentirosas e coisas desta natureza, fala falsamente para enganar o povo. O Beelzebul, o chefe dos demônios, né? Que de fato Satanás ele é o chefe da potestade dos demônios. Né? Belial, pessoa má, sem valor. Sinopse: o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Apesar dele ser espírito, né? Mas ele também é real. O segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Aqui eu vou te falar o grande inimigo do homem. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. Isso aqui dá pano para manga, né? Glutonarias. É comum nós dizermos que o cristão não bebe, mas come, que é uma beleza, né? O cristão ele tem essa fama de comer muito. Por que ele tem essa fama de comer muito? Justamente porque ele não bebe. E justamente porque ele não fuma. A pessoa que bebe e que fuma, de modo geral, perde o apetite. A pessoa que não bebe e não fuma, come melhor. Por quê? Porque sente paladar do alimento. Entretanto, lá em Lucas 21:34, a Bíblia diz que a glutonaria ela é pecado, e é um pecado para a morte. Por quê? Porque ela entra também na questão da idolatria. Geralmente a glutonaria ela é levada para a idolatria. Vou te dar um exemplo prático. Quando uma pessoa está comemorando o Natal, e aqui eu não vou entrar nesse mérito se é ou não é, se é bíblico, se não é esse o ponto. A questão é, quando a pessoa está comemorando o Natal, qual é a forma que geralmente se comemora o Natal? Com bebedeira e muita comida em exagero. Então você vê que a glutonaria, ela passa a ser glutonaria quando uma pessoa come além daquilo que ela necessita. Porque o ser humano, cada um tem, claro, a sua dinâmica, né? Alguns comem um pouco mais, outros comem um pouco menos. Entretanto, quando se passa desse limite, isso é uma glutonaria. Então, nós devemos ter cuidado com essa questão da glutonaria. Temos que comer com moderação. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Sensualidade. Sensualidade é uma questão muito aparente na igreja de Cristo hoje, infelizmente. Tenho visto, né, em muitas igrejas que eu visito, né, eu observo o andar, a forma, e são coisas que, infelizmente, a sensualidade é algo impossível de não ser notado. E são coisas bem complicadas até mesmo de dizer aqui. Mas, de modo geral, principalmente a parte feminina, que geralmente são as que mais pecam na questão da sensualidade, e aqui não estou dizendo que o homem não peca, que o homem também peca, e peca muito. Eu já vi obreiros, por exemplo, no ministério fazer coisas de uma forma extremamente sensual que não se deve fazer. Como uma das coisas, por exemplo, é o obreiro, por exemplo, está sentado no altar com as pernas muito abertas, e fica uma situação constrangedora para a parte feminina. Isso é só para te dar um exemplo. Outro exemplo também é que quando os obreiros, quando estão falando, estão passando a mão no corpo.
Isso é uma questão de sensualidade, dependendo da parte do corpo que ele passa a mão. Então, como as mulheres, de modo geral, observam muito a mão dos homens, de modo geral, isso é natural, é espontâneo delas. Então, quando o homem passa a mão em lugares inapropriados, faz com isso um gesto sensual dentro da casa do Senhor. E eu já observei e até hoje observo muito essa prática nas igrejas, e isso é muito ruim. Na parte das vestes, o homem nesse ponto não é muito de pecar, é difícil o homem pecar nesse ponto. Ele às vezes ele usa até roupas inadequadas, mas não chega a ser uma sensualidade, é mais uma questão de roupas estranhas, como por exemplo, jovens principalmente que usam roupas muito apertadas, principalmente calças, né? Muito apertadas ou disforme, né? Você observa que a calça não é própria para um homem da igreja, para um cristão verdadeiro. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas roupas também. A questão aqui de roupa é mais uma questão feminina. A mulher, ela já é sensual por natureza. Deus as fez assim, elas são assim. É o natural delas. A forma da mulher caminhar, por exemplo, é uma forma de sensualidade. Entretanto, dependendo da roupa com que ela está, essa sensualidade ela fica muito aguçada e acaba fazendo com que pessoas acabem pecando com isso. Então a sensualidade, principalmente em roupas transparentes, muito curtas, muito decotadas, dentro da casa do Senhor, roupas muito apertadas, principalmente aqui na parte feminina. Já falei que em outra oportunidade, certa vez eu estava ministrando a palavra na sede da minha igreja e de repente lá pelas tantas apareceu uma adolescente jovem, não lembro bem a idade dela. Ela tinha uma saia que tinha mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento, 20, 25 centímetros de comprimento. E eu olhei, ela entrou, sentou logo no primeiro banco da frente. Foi impossível eu não ver. E quando eu vi o que eu vi, eu fui obrigado a entregar a minha oportunidade, porque dali para frente eu não iria conseguir ministrar a palavra de uma forma tão indecente que aquela jovem estava. Então isso é muito difícil. A sensualidade na igreja hoje. Uma vez eu estava numa igreja e apareceu uma jovem, uma mulher madura já, cerca de seus 35, 40 anos, e até uma mulher muito bem apessoada. E ela entrou e ela ficou na minha frente. E era um momento de culto que as pessoas costumavam ficar em pé para louvar ao Senhor. E ela estava com uma roupa tão indecente, tão transparente, que chegou ao ponto de eu conseguir ver a lingerie que ela estava usando. O que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia e mudei de lugar. Eu fui obrigado a mudar de lugar, porque não daria para ficar ali, cultuar ali. Então, isso aqui é um grande problema, até mesmo dentro da igreja. A bebedeira já é propriamente dita, né? A Bíblia diz, não enchei-vos não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A bebedeira, muitas vezes as pessoas dizem que a cerveja, por exemplo, sem álcool não há nenhum problema, eu posso beber. Não, você não pode. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, né? Nós somos livres, mas existem as consequências. Mas o ponto que eu digo é, se um cristão que bebe uma cerveja sem álcool, amanhã ele vai achar aquela bebida, aquela cerveja sem álcool sem graça e vai querer uma com álcool. E como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, esse negócio de glutonaria, sensualidade, bebedeira não é para nós. Relações sexuais ilícitas, eu nem vou entrar nesse mérito na profundidade, porque tem coisas tão estranhas que a Bíblia chega a mencionar lá no de Coríntios que um homem tinha relações sexuais com a sua madrasta. Isso, olha que situação ilícita, olha que relação sexual ilícita. Isso só para te dar um exemplo. Existem várias outras que eu também, claro, não vou entrar aqui em discussão, porque cada um de nós sabemos sobre as questões das relações ilícitas, né, relações sexuais ilícitas. Então, nós devemos ter cuidado. E qual é a questão do homem aqui? Né? É o eu, como já havia falado. O eu é o maior inimigo do homem. Então, é o eu quando entra nessa questão da carne propriamente dita. Então nós devemos ter muito cuidado conosco. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência
direta totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. O que é isso, em outras palavras? A carne tem a tendência de pecar. Essa é a tendência natural da carne. E existe sempre uma briga entre a carne e o Espírito. E quem é que vence? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o Espírito vence. Se você alimentar mais a carne vence. Eu gosto muito da analogia da questão da águia. A águia, geralmente, ela tem 2 filhotes por vez. E a taxa de mortalidade da águia é de 50%. Isso quer dizer que de cada 2 filhotes que ela tem, um morre e o outro vive. E qual é a diferença daquele que morre e aquele que vive? Bom, quando a mamãe águia sai para caçar, ela volta com o alimento dos seus filhotinhos. E quando ela chega no ninho, tem sempre um engraçadinho, que deve ser a águia crente, né? Que chega primeiro para comer e ela come a primeira vez. E o outro fica olhando. E na segunda vez que a águia vai caçar, acontece a mesma coisa e esse círculo vai se repetindo. Qual é a moral da história desse negócio? Aquele filhote que sempre se alimentou, ele fica forte, ele vive. E o outro ele não consegue sobreviver porque ele não se alimenta, ele fica fraco, cai do ninho e morre. Então, aqui é a perfeita analogia para nós. Nós temos 2 naturezas em nós. Qual é que vai sobreviver? Aquela que eu alimentar mais. Aquela que for mais alimentada. Se eu alimentar mais a carne com sensualidade, glutonaria, bebedeira, relações ilícitas, a carne vencerá. Mas se eu alimentar o espírito, buscando ao Senhor em oração, jejum, leitura da palavra, meditar na palavra de dia e de noite, buscar o Senhor em oração com todo fervor, com fé, fazer a obra do Senhor de evangelismo, então, nesse caso, o espírito vence. Então, quem é que nós estamos alimentando mais? A carne ou o espírito? A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Por quê? Porque antes de Adão, a natureza humana, a carne, ela não tinha pecado. Ela era perfeita. Então, a questão do grande problema da carne é depois da queda de Adão e Eva. Porque isso, a queda dos dois, deu legalidade para o pecado entrar. E observe que na questão da sensualidade, Adão e Eva caminhavam completamente sem roupa. Estavam com a sua nudez à mostra. Mas eles não percebiam. Por quê? Porque não havia maldade, havia somente inocência. Não havia sensualidade. E aqui também podemos até dizer que a sensualidade está mais no olho de quem vê do que de quem se veste, na verdade, né? Se a gente for observar bem da verdade, se uma jovem, né, ou uma irmã, né, uma mulher, ela se veste de uma forma sensual, mas se o olhar do homem é igual ao olhar de Jó, que era um olhar que ele fez, preservou ao Senhor, ele não vai ver sensualidade naquela mulher, então ele não peca. Ele não peca. Agora, se o homem já tem aquela natureza de pecar na sensualidade, então não vai ter jeito, né? Como diz minha mãe, é a fome com a vontade de comer. Então, a natureza humana, antes da queda, ela não existia essa sensualidade, ela não existia esse pecado, essa maldade. Não existia ali glutonaria, sensualidade, não existia bebedeira, relações sexuais ilícitas, não existia absolutamente nada de errado em Adão e Eva. Inclusive, se falando em relação sexual, eu creio, ao menos, que eles dois não tinham relações sexuais ainda. Então, vejam que se nós observarmos, a bem da verdade a natureza humana, ela é pecaminosa porque o homem pecou lá no jardim. Então, deu legalidade ao pecado. Sinopse: o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana. E se falando também na questão da sensualidade, hoje também entrou uma outra questão também na sensualidade na igreja, que é a questão da academia. Não
particularmente, eu não tenho nada contra a questão da academia, apesar de eu achar desnecessária. Porque tem coisas que dá para se fazer em casa, fazer caminhada. As pessoas, por exemplo, pagam academia para caminhar na rua. Ou fazer outras coisas. Eu não entendo muito essa lógica, mas em todos os casos não vou entrar nesse mérito. Mas observa o seguinte. Lembra que eu falei a você, logo no início, quando eu estava ministrando a palavra na sede da minha igreja, uma jovem sentou na frente do banco com uma saia de mais ou menos 25 centímetros? Há algum tempo atrás, cerca de alguns meses, eu a vi na rua. Ela continua na igreja, em outra igreja agora, na verdade, e agora ela caminha na rua com roupas de academia que só a misericórdia. Uma vez eu lembro que eu estava no ônibus, ela passou na rua e alguém fez um comentário maldoso pela roupa que ela estava vestindo. E apesar de eu saber da boa conduta dela, ela tem uma boa conduta, na verdade, ela só peca nesse aspecto, eu não pude fazer nada. Por quê? Porque o homem estava coberto de razão. Então, essa questão do corpo, né, de cultuar o corpo agora em academia, que as pessoas fazem isso e fazem aquilo, que eu estou melhorando o templo do Espírito, quer mesmo melhorar o templo do Espírito Santo? Vai jejuar, vai orar, vai buscar o Senhor na madrugada. Isso sim é aumentar o templo do Espírito. Esse negócio de ir para academia também não dá. Aí ficam essas roupas sensuais, aqui que é o ponto. Com roupas sensuais de academia. Isso não é para uma pessoa cristã, né? Isso não cabe para uma mulher cristã. Se ela quer ir para a academia, vai com uma roupa decente. Não há nenhum problema de você fazer academia caso o seu pastor te autorize a ir. Talvez, provavelmente, por uma questão de saúde e tal, uma orientação médica, não há nenhum problema. Mas não dá para aproveitar, vamos assim dizer, a questão da academia para usar roupas sensuais, né? O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra, mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. E esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. Portanto, o mundo é a terra, o globo terrestre. Todo terra, todo globo, isto é, o mundo. Ficou bem claro. A questão da terra no sentido conjunto das nações conhecidas, ou seja, todas as nações, todos os países do mundo que nós conhecemos. Existem alguns países bem complexos, né? Existem alguns países que são bem escondidos, algumas ilhas minúsculas. Só para lembrar, o Vaticano é o menor país do mundo. É bem pequenininho. Então, isso é o conjunto das nações conhecidas, elas todas juntas: Brasil, Israel, Nova Zelândia, por aí afora, Austrália, Áustria, Espanha e todos os outros países do mundo. E isso também forma o mundo. O mundo também é conhecido como a raça humana. Toda a raça humana, todos os homens e mulheres de todas as nações também formam uma questão que nós chamamos, que a Bíblia chama de mundo. O universo também é o mundo, né? A Via Láctea e todo o sistema solar, os planetas, as galáxias, as estrelas e tudo mais que compõem, também é chamado de mundo. E os que se opõem a Deus também são pessoas também tidas como um mundo, né? Um mundo que se opõe a Deus. E, infelizmente, é um grupo bem grande. E eles têm o diabo como chefe e vivem na impiedade, ou seja, praticando aquilo que é ímpio, aquilo que não tem piedade, algo que afronta diretamente ao Senhor. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. De modo geral, toda aquela pessoa que usa o seu corpo para fazer o mal e também para questões imorais e até sexuais de uma forma ilícitas, né, ou mesmo de forma não naturais, que existem muitas questões, não dá para falar aqui, mas existem algumas questões sexuais, por exemplo, que fogem completamente da questão natural. Isso é o que? A concupiscência da carne, é a carne que está completamente envolvida no pecado. A carne, ela, nesse sentido, né, do corpo propriamente dito,
ele está ali mergulhado, ele vive somente para pecar. A única função dele é pecar. Isso é a concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Jesus falou lá em Mateus 19 que aquele que cobiçar uma mulher, ele já adulterou com ela, o que prova aquilo que eu te falei anteriormente, que geralmente o pecado não está tanto na mulher andar e vestir uma roupa sensual. O pecado maior, no meu parecer, é do homem que observa e deseja. Porque há momentos do olhar que vai ser inevitável. Se você está vindo para uma direção e a mulher está vindo na direção oposta e vocês vão se cruzar, é impossível você não ver. Então, esse primeiro olhar, ele é natural. Não há nenhum pecado nele. O grande problema é quando a mulher passa por nós e nós viramos o pescoço para olhar. Então nós já estamos olhando com maldade. Então o pecado não está propriamente na mulher, está no homem que observa, está no homem que deseja. Não, aqui não estou dizendo que o pecado não esteja com a mulher. Estou falando que o maior pecado do homem, o maior pecado é do homem, porque ele está desejando, ele está cobiçando. Se ele só olhasse normal, natural, tudo bem, não tinha nenhum problema ela estar sensual. Por quê? Porque os olhos daquela pessoa está no Senhor. A Bíblia diz que se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os fora. Ou seja, se caso ele não te faz pecar, não há nenhum problema. Então a grande questão nossa hoje, na questão sensual, não é somente, vamos dizer, combater aquela mulher que ela vem para a igreja, por exemplo, de uma forma sensual, com roupas sensuais. Está mais no observar os homens que observam essa mulher e cobiçam. Porque esses que precisam ser mais tratados do que ela. Não que ela não precise de tratamento, mas os homens precisam de muito mais. Então a concupiscência dos olhos está justamente nessa questão que é oferecido pela mídia. Né? Músicas, por exemplo, completamente... falam de uma mulher de uma forma completamente devastadora, que humilham a mulher e muitas vezes as mulheres gostam. Eu lembro que uma certa vez eu estava numa cruzada evangélica, isso faz algum tempo, e o pastor estava pregando e falando sobre essas coisas. E olha que isso já faz um tempo, para você ver que isso não é uma coisa de agora. Ainda tem uns 15 anos mais ou menos. E ele disse que ele estava passando por um lugar e estava aparecendo, caminhando duas moças. Então aquele homem virou para elas, acho que era uma referência de uma música de funk da época, ele chamou elas de cachorra. E as duas viraram para ele e gritaram uau, uau. Ou seja, elas gostaram daquela forma. Aí elas foram desvalorizadas, foram colocadas como cachorras naquele sentido e elas ainda ficaram de acordo. Por quê? Força da música. A música tem uma força muito profunda na cultura de um país, inclusive até na igreja. Então, dependendo da música que o povo está na alta, né, as pessoas acabam achando aquilo correto, né, acabam desejando aquilo, né, a questão da mídia propriamente dita, os filmes. Então, os filmes só a misericórdia, só o sangue do cordeiro, a literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Isso é a concupiscência dos olhos. E é interessante notarmos que aqui na questão pela mídia, aqui a mídia no sentido direto, né, rede social ou principalmente televisão, né, aberta, de canal aberto, independente de uma coisa ou outra, novelas, filmes, séries, eles sempre mostram algo mais do que deveriam. E aqui cabe a questão da concupiscência dos olhos. Principalmente nós, os homens, nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. A mulher é atraída por aquilo que ela ouve. Então, na questão da música, é mais uma questão para as mulheres, porque as mulheres ouvem a música e meio que se igualam, né? Meio que acham normal aquilo, né? Como a história aí que eu contei aí das cachorras, né? Então você vê, olha que situação que chegou, filmes, até mesmo em questões de literatura, que
atualmente falam de coisas completamente sensuais, dependendo do contexto completamente fora. Não é que a sensualidade em si ela é ruim, a sensualidade ela está para o casamento. Entretanto, estão acontecendo coisas que é a concupiscência dos olhos, ou seja, o olho está vendo mais do que é para ele ver. Eu lembro quando eu era das crianças, tinha um hino que nós cantávamos: cuidado o olhinho no que vê. Então, nós devemos usar isso para hoje. O que é que eu estou vendo em televisão, literatura, arte, mídia, música, na internet? O que é que eu estou vendo? Será que eu estou guardando os meus olhos daquilo para eu não ver determinadas circunstâncias, sites e coisas desta natureza? Para quê? Para que eu não tenha a concupiscência dos olhos? A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, né? Denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Em outras palavras, a soberba da vida é a autoglorificação. Pessoas soberbas, pessoas que estão completamente na vanglória. Eu posso, e infelizmente isso atingiu a igreja. Muitas vezes o pastor fala o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, porque que eu sou o pastor, eu sou intocável. Bom, ele não é intocável em primeiro lugar. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Ele tem uma posição, o pastor tem uma posição maior do que os demais, mas ele é tão humano quanto nós. Portanto, se pecar também, ele está passível de punição, né? Meu pai, de disciplina. Pronto, saiu. Então, veja que a questão da soberba da vida, pastores hoje vivendo uma vida completamente soberba, de carros luxuosos, por exemplo, comprado com dinheiro da igreja, né? Tem casas caríssimas compradas com dinheiro da igreja. O que é isso? Isso é soberba, é imoral, é completamente imoral. O pastor, se quiser ter uma casa boa, não há nenhum problema ele ter, desde que ele consiga com o seu trabalho e não com o dinheiro da igreja, não com o dinheiro de dízimos e ofertas, que são destinados e precisam ser destinados à obra do Senhor e não à moradia de pastor. Então aqui cabe aí a soberba da vida, que é a autoglorificação do homem, né? E aqui também, claro, é bom deixar claro, tanto do homem quanto da mulher, né? Que também tem mulheres que entram nesse sentido também de soberba, até mesmo dentro da igreja. Vencendo o mal. Há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias cristãs, ou melhor, ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. O mundo ele tem esse sistema de ideologias anticristãs, e aqui vale algumas. Eu vou falar sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. É uma ideologia completamente anticristã, que é a questão da homossexualidade. A Bíblia é contra, Deus é contra a prática, mas é o que o mundo mais fala, ou uma das mais coisas que fala, né? Assim também como a ideologia de gênero, que é outra coisa também completamente anticristã. Isso aqui é o sistema do mundo, né? É o mundo que nós devemos vencer. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Isso aqui é o tipo de aflição que vem no mundo de hoje, né? Estilos de vida que não glorificam a Deus, pessoas que vivem uma vida que definitivamente não glorificam o nome do Senhor, e também formas contrárias aos valores do Evangelho. Então, nós, como pessoas santas do Senhor, nós devemos vencer o mundo nessa questão da ideologia, por exemplo, anticristãs, dos estilos de vida que não glorificam a Deus. Nós devemos dizer não a essas questões, né? Formas contrárias aos valores do Evangelho. Nós precisamos viver o valor do Evangelho, ideologias cristãs e não anticristãs. E nós devemos viver uma vida que, de fato, glorifique o nome do Senhor. Sinopse: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Conclusão: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 3,11, que o Senhor vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua
coroa. E nós devemos ter muito cuidado com essa coroa. Por quê? Porque senão o adversário vai tomar. Ele vai destruir, tomar no sentido aqui de destruir, acabar com a obra que Cristo concluiu lá na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a salvação. O adversário, se nós não vigiarmos, ele vem e destrói a salvação da humanidade. Se nós não observarmos, se nós não lutarmos contra o nosso adversário, ele certamente irá sair vencedor. Porque muitas vezes as pessoas falam, Satanás está debaixo do meu pé. Não, o diabo não está debaixo do seu pé e nem debaixo do meu pé. Nós devemos estar com nossos pés firmados na rocha. Quem é essa rocha? Jesus é a rocha. Então nós devemos ficar firmes na rocha que é Cristo. Então muitas vezes nós não observamos este negócio. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 16, só para nós termos uma dinâmica sobre este negócio. Romanos capítulo 16 nos fala assim: agora me fugiu aqui, versículo 10, e o Deus de paz, ou melhor, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, é o Deus que vai esmagar Satanás embaixo dos nossos pés, e não que o diabo esteja debaixo dos nossos pés. Tanto é assim, que, como foi falado lá no início da aula de hoje, que o arcanjo, mesmo sendo celestial, ele não ousou brigar contra o diabo. Porque eu e você vamos fazer? Nós devemos resistir o diabo na fé, buscando ao Senhor para que ele venha fugir de nós. Por quê? Porque se nós formos afrontar o adversário de nós mesmos, nós seremos envergonhados. Lembra lá daquela passagem que um grupo de pessoas foram expulsar demônios? Eu os expulso em nome do Jesus que Paulo prega. E o adversário falou o quê? Paulo, não sei quem é, mas e vocês quem são? E o diabo foi lá, se manifestou, correu e eles saíram envergonhados, correndo nus pela rua. O adversário, ele não brinca de ser adversário. Então não tem esse negócio de que não, o diabo está debaixo do meu pé. Não, não está. Tira isso da cabeça, porque isso é antibíblico. Então o adversário, ele quer a todo custo nos envergonhar, fazer com que nós venhamos perder a nossa fé na palavra, que ele faz de tudo para fazer com que nós venhamos a obra do Senhor venha a ser destruída na nossa vida, ser acabada. Ele quer destruir a todo custo. Então nós devemos vigiar, porque o adversário está em derredor buscando a quem possa tragar. Revisando o conteúdo, número 1, em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus 13:39, Lucas 11:18. Número 2, serpente, adversário e maligno. Número 3, a expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Número 4, na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sais, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Número 5, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós venhamos, no nome de Jesus, vencer os inimigos do cristão. Que nós venhamos, no nome de Jesus, para a glória do nome dele, vencer as barreiras desta vida, vencer os inimigos, né? Que o adversário, ele não vem sozinho, vem o adversário, vem o mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, o eu. Então que nós venhamos vencer para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!